Queridos, são 10h35, né? Conforme a gente fez ano passado, não pretendo, né, terminar meia-noite, nem depois da meia-noite. A gente sempre gosta de terminar antes, né, para que tem alguns irmãos que estão aqui, mas vão para casa. E também, na verdade, eu não gosto de competir muito com os fogos, né? Que a gente fica muitos fogos ali à meia-noite, a gente acaba não conseguindo falar direito, orar direito, e aí a gente fica um pouco limitado, tá bom? Eu peço desculpa aos irmãos que têm que ficar olhando para a minha cara aqui o tempo todo, né? Desde o início do culto, o pastor está no louvor, o pastor está na direção e tal, mas hoje realmente nós tivemos aí uma, digamos assim, né, uma evasão, mas é uma boa evasão, daqueles irmãos que estão com as suas famílias, tiveram possibilidade de sair, de passear um pouquinho, ou estão em suas casas, né, com seus familiares, e isso não é ruim de maneira nenhuma, mas nós aqui estamos para cultuar ao Senhor. Raquelzinha, tá no esquema aí? Tá gravando? Tá? Então tá bom, porque eu quero gravar só a mensagem, né, para mandar também para os irmãos depois no grupo do WhatsApp. Uma frase de um autor desconhecido, eu vou compartilhar com vocês hoje, além de alguns textos bíblicos, algumas frases que eu achei interessante sobre a temática do tempo. E aí alguém disse assim: bendito quem inventou o belo truque do calendário, pois o bom da segunda-feira, do primeiro dia do mês e de cada ano novo, é que nos dão a impressão de que a vida não continua, mas apenas recomeça. Então, o truque do calendário, a cada dia, a cada segunda-feira, apesar de que tem gente que não gosta de segunda-feira, né? Tem gente que não gosta de segunda-feira. Então, botar domingo. A cada domingo, primeiro dia da semana. A cada dia que nasce. A cada ano novo. Apesar desse dia 31 ser um dia normal, com 24 horas, com manhã, tarde e noite. Não é isso? Apesar de ser um dia que tem uma estrutura normal, nós temos essa impressão de um recomeço. Nós temos essa emoção desse recomeço, de uma nova oportunidade. Não deve ser à toa que a palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque a cada dia é uma nova oportunidade, e a cada ano também é uma nova oportunidade de fazer alguma coisa diferente, né? Alguns colocam a sua meta aí de fazer uma dieta, não é o meu caso, né? De fazer atividade física, talvez seja o meu caso, quem sabe eu consigo esse ano, né? Pastor, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, e aí tem lá no grupo da igreja, né, uma proposta lá de leitura da Bíblia também. Alô. Esse ano eu vou me dedicar aos estudos, eu vou voltar a estudar e tal, e às vezes a gente faz essas metas justamente nessa época do ano, porque nós temos essa sensação, e talvez seja a melhor palavra, seja essa emoção de recomeço. Eclesiastes 3:1, se você quiser abrir a sua Bíblia, aí você pode, eu vou passar também em alguns outros textos. Ele diz o seguinte, Eclesiastes 3:1, capítulo 3, verso 1, diz assim: e tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E a gente muitas vezes usa esse texto na questão da gerência do nosso tempo, de como nós utilizamos as 24 horas que o Senhor nos dá todo dia, ou como nós utilizamos os 7 dias da semana que o Senhor nos dá toda semana.
ou os 365 dias, ou 366 dias, no caso de 2024, que o Senhor nos dá todos os anos. Mas, na verdade, a Eclesiastes nos traz um questionamento sobre o tempo que introduz aquilo que eu quero falar aos irmãos nessa noite, que é sobre passado, futuro e presente. Passado, futuro e presente. Por quê? Porque não importa se o passado foi bom ou se ele foi ruim, ele vai ficar lá atrás, supostamente, ele vai ficar lá atrás. Eu olho para esse ano e aconteceram tantas coisas boas, mas que já estão no passado. Quem gostou aqui do aniversário da igreja, mês de novembro? Recital. Quem gostou do recital? Eu gostei, né? Quem gostou do projeto Páscoa, lá em abril, que choveu pra caramba, a gente ficou aqui dentro. Aí imagina, quem gostou da peça de Natal? Semana passada. Quem gostou, deixa eu lembrar uma outra coisa que aconteceu aqui, que foi muito boa. Sim, quem gostou dos batismos que aconteceram esse ano, né? Da Pâmela e do Lucas. Que dia! Eu converso muito com a Cíntia aqui, né, durante a semana, e a gente sempre fala assim, poxa, parece que o melhor domingo é sempre o último domingo, porque o Senhor vem nos abençoando a cada dia, né, e a cada semana as coisas vão melhorando. Então, mesmo que as lembranças sejam boas, agora elas estão no lugar inalcançado, estão no passado, estão nas nossas memórias. Eu estou meio cismado com esse negócio de memória, porque às vezes as pessoas estão tão afoitas para postar a sua foto, para postar a sua viagem, para colocar, né, qualquer coisa, que acabam esquecendo de viver o momento, né, e de desfrutar aquele momento e não só registrar. O melhor registro é na mente, embora as fotos ajudem bastante. Esse ano eu fiz 25 anos de casado, eu fui lá nas fotos do meu casamento, né? Como minha esposa é linda, continua linda. Eu fiz um lindo tempo assim da beleza da minha esposa, continua linda, né? Mas ao observar lá aquelas fotos e relembrar, poxa, como o Senhor é bom, como esse dia foi legal, como o nosso casamento foi um dia intenso, um calor. Eu me lembro da sensação de estar dentro daquele terno e o pastor Gerson pregando, né? E o suor escorrendo pelas minhas costas ali e tal. Eu me lembro daquele dia, me lembro de como estava cheio, mas ficou no passado, ficou na memória e nas fotografias. Mas a palavra de Deus fala algo interessante, dentre muitas coisas que a palavra de Deus fala sobre o passado. O texto de Hebreus, capítulo 1, os versos 1 e 2, texto também muito conhecido nosso, Hebreus 1 e 2. Livro da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O autor de Hebreus, no início da sua carta, ele faz algo diferente do que se fazia nas cartas que nós conhecemos, nas cartas de Pedro, nas cartas de Paulo, que começam com uma saudação. E a carta aos Hebreus, ela não começa com uma saudação, ela começa então com uma verdade, com algo que é uma realidade. E a declaração inicial que o autor de Hebreus coloca é sobre Jesus Cristo e o quanto esse Cristo ele é absoluto, o quanto esse Cristo ele é relevante para aquele tempo, mas também para o nosso tempo.
Então o livro de Hebreus ele faz essa continuidade, né, esse link da revelação do Antigo Testamento para o que acontece na revelação agora do Novo Testamento, a revelação suprema do Senhor em Jesus Cristo. Então, se antigamente falava pelos profetas, agora nesse tempo falou através, ou nos fala através do seu Filho. E existem alguns detalhes teológicos que são importantes, eu não vou por esse caminho, porque o texto de Hebreus, para mim, nessa noite, ele faz um link do passado, mas o que o autor está querendo dizer é que o importante mesmo é o presente. Talvez na sua versão esteja assim: havendo Deus outrora falado. Na versão que eu li está antigamente, mas talvez a sua versão esteja outrora. Então o autor de Hebreus diz assim: olha, havendo Deus no passado falado através dos profetas, do profeta Ezequiel, do profeta Isaías, do profeta Jeremias, dos profetas menores, do profeta Oséias, de muitos profetas fazendo muitas coisas e trazendo muitas coisas boas para o povo de Deus e trazendo às vezes punições para o povo de Deus, ensinamentos para o povo de Deus. Então, se antigamente Deus falou assim, né, agora nos últimos dias nos fala pelo Filho. E eu gosto desse texto porque, havendo Deus falado pelos profetas no Antigo Testamento, ainda hoje para nós Ele nos fala pelo Filho. Ainda hoje nós ouvimos do Filho, ainda hoje quem entra nos nossos corações é o Filho. E ainda hoje me parece que esse texto ele tem uma atualidade, mas ele faz esse link do passado para o presente. E me parece então que o autor de Hebreus ele quer dizer o seguinte: olha que ele está escrevendo aos hebreus, aos judeus, aqueles que tinham a lei ali guardada e tinham uma certa ou muita religiosidade. E eu fico pensando que o autor de Hebreus, no meu pensamento, talvez você não concorde comigo, que ao escrever isso ele queira dizer o seguinte: olha, o passado ficou para trás, foi muito bom o que Deus fez pelo povo, mas agora ele fala pelo Filho. O livro todo vai ser uma alusão à pessoa de Jesus Cristo. E aí, pensando sobre isso, sobre que talvez o autor de Hebreus esteja falando às pessoas do passado, e eu fico pensando nesse autor escrevendo e falo assim: rapaz, tem gente que está preso no passado. Tem muita gente que está preso no passado. Talvez esse o autor de Hebreus, nós não sabemos quem é, mas talvez ele fosse um hebreu escrevendo para hebreus, e ele pensasse assim: olha, o meu povo está preso no passado, o meu povo está preso nas histórias do passado, o meu povo está preso nas experiências de outras pessoas, então eu preciso escrever algo para eles, porque tem muita gente vivendo no passado. Tem um amigo nosso que tinha uma banda nos anos 80, início dos anos 90, 80, 90, e o perfil e a banda já acabou faz muito tempo, mas o perfil dele no Facebook é o nome dele e o nome da banda. Cara, ninguém mais lembra desse negócio, não tem como, não é isso? Ficou no passado, e tem muita gente ainda presa no passado. No Celebrando a Recuperação, quando a gente faz o nosso inventário, como você se liberta do seu passado ao revisitá-lo. E às vezes você precisa revisitar o seu passado para que você possa se libertar, porque o passado é o lugar onde você não tem mais atuação. Você entende isso? O passado é um lugar onde você não tem mais força para chegar, você não tem mais atuação. Então, ficar preso no passado é uma perda de tempo. O poeta Mário Quintana, ele tem uma frase interessante. Ele diz o seguinte: o passado não reconhece o seu lugar, está sempre presente.
O passado não reconhece o seu lugar e está sempre presente. E ficar preso ao passado é algo que é muito ruim. Então a palavra que o autor de Hebreus diz àquele povo: olha, deixa o passado para lá, agora vamos viver através do Filho. Talvez seja a mesma palavra que muitos de nós precisem ouvir nessa noite. Olha, deixa o passado para lá, mesmo que tenha sido bom esse ano e o outro, vamos deixar esse passado para lá, porque agora o Senhor quer falar com você através do Filho, através do relacionamento com o Filho. É claro que o passado, ele é um lugar de aprendizado, de avaliação, de análise. O passado é o lugar onde mora o nosso testemunho, que é uma coisa também muito legal, sabe? Naquele tempo eu estava buscando tanto ao Senhor, naquele tempo eu estava fazendo evangelismo, poxa, naquele tempo eu tive uma intimidade com Deus que foi tremenda, né? E aí, meus irmãos, o mais importante do testemunho é gerar mais testemunho, porque o Senhor quer sempre nos levar a lugares altos, que inevitavelmente vão ficar no passado, mas que geram novas oportunidades. Mas não pelo testemunho em si, não para que seja algo que você possa se gabar: olha, eu fiz isso, em 2023 eu fiz isso, eu arrumei a igreja, colocamos a iluminação, em 2023 nós temos transmissão, em 2023 nós temos belos bancos, nós temos iluminação na fachada. Não para isso, não para nos gabarmos daquilo que nós temos, não para nos gabarmos talvez da intimidade que temos com o Senhor, mas sim pela história que temos com o próprio Senhor, que é o que gera testemunho. Se eu sigo ao Senhor, o bom testemunho, ele é inevitável, e mesmo que ele fique no passado, ele ainda fará diferença na nossa vida. Se não temos força para mexer no passado, que dirá no futuro? Existe um ditado popular que diz o quê? O futuro a Deus. O futuro a Deus pertence. É fácil falar, mas é difícil entregar. Porque se o futuro realmente pertencesse ao Senhor, do ponto de vista assim, até do que nós cantamos hoje. Olha o que nós cantamos hoje: tudo entregarei, né? O Senhor é fiel em todo tempo, e eu entrego minha vida a Ele, reina em mim. Não é isso que nós cantamos hoje aqui? E foi bom. Mas quando nós dizemos que o futuro pertence a Deus, precisamos avaliar se realmente pertence, se os meus planos pertencem ao Senhor. Eu imagino que, se os nossos planos pertencessem ao Senhor, nós estaríamos mais relaxados. Porque o grande mal desse tempo tem sido duas coisas: uma em relação ao passado e outra em relação ao futuro. A depressão em relação ao passado e a ansiedade em relação ao futuro. Eu sou ansioso. De vez em quando meu coração, meu irmão, dá aquela palpitada, eu não, cara, calma aí, relaxa, pastorzinho, relaxa, segura tua onda, desliga o WhatsApp, 15, 20, 30, 40 horas, não, senão você, né? E a ansiedade é a preocupação com o futuro. Se nós estivéssemos tão relaxados, e se o nosso futuro realmente pertence ao Senhor, e pertence mesmo, nós poderíamos então ficar mais tranquilos, mais relaxados em relação ao futuro. Um outro autor desconhecido, ele diz assim: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Isso é bom sonhar. Bill Hybels, no seu livro Liderança Corajosa, ele diz que todo líder, ele precisa revelar aos seus liderados os seus sonhos,
ou os sonhos que Deus tem dado a ele, para que os seus liderados possam sonhar junto. E isso é muito interessante, porque o sonho é uma experiência tão individual, a partir, do sono, mas nós podemos sonhar juntos. Nós cantamos uma canção chamada Sonhos de Deus, e será que nós podemos sonhar os sonhos de Deus, ou seja, cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas? O melhor texto bíblico sobre o futuro para mim está num texto que talvez você tenha lido, mas não tenha interpretado, que ele fala sobre o futuro. É a oração sacerdotal de Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. A oração sacerdotal de Jesus diz assim, apenas, que é lindíssima, mas apenas o versículo 20, ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Meu irmão, Jesus orou por mim, Jesus orou por você, ele orou pelo futuro. Essa oração de Jesus é uma oração para um estoque interminável de discípulos que vão nascendo de geração em geração, e essa é a nossa vez. Jesus orou por nós, orou pela nossa vida. Essa oração, então, ela se estende, e é muito interessante que no grego existe um tempo verbal chamado presente contínuo, e esse tempo verbal, ele contempla ações que parecem, ou que, segundo essa gramática, não tem fim, continuam e continuam. E nós recebemos essa oração de Jesus. E você pode falar, poxa, é muito fácil, porque Jesus conhecia o futuro, mas nós não conhecemos. Mas nisso, então, nós podemos aprender com Jesus, porque algo que nós podemos fazer com o nosso futuro é orar por ele, é interceder pelo futuro. Nós fizemos isso aqui hoje, intercedendo pelo futuro da nossa igreja, intercedendo por isso. Jesus, então, intercede por nós, e o nosso futuro, então, está em suas mãos. O futuro também é um lugar onde nós não podemos atingir ainda, não podemos fazer nada. Talvez, eu já falei isso esse ano, sobre a palavra preocupação, preocupado, eu estou preocupado. A palavra de Deus diz, não estejais ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haver de comer, nem vestir, não é isso? Não estejais ansiosos, preocupados. Pensa comigo, se eu estou ocupado nesse momento, fazendo aqui alguma coisa, pregando aqui para vocês, e se agora mesmo eu estou preocupado com o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer amanhã, eu estou ocupado duas vezes, no momento que era para eu estar ocupado com uma coisa só. A preocupação, então, ela ocupa um espaço no nosso sentimento, que não é para ocupar. O futuro não precisa ser o lugar da ansiedade. O futuro precisa ser o lugar da oração, do planejamento, dos sonhos e das promessas. Uma frase do Dalai Lama, ele diz assim: só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Porque o presente é o único lugar da nossa atuação. O presente é o único lugar da decisão. É o único lugar onde algo pode ser feito. E a Bíblia também fala sobre isso. E o próprio Jesus falou sobre o presente, num texto que talvez você também não tenha interpretado dessa maneira temporal, mas João 4, 23, ele diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores
adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Quando Jesus diz, olha, a hora vem, ele está falando sobre uma inauguração, um novo lugar, um novo ponto de adoração. E essa conversa é a conversa entre Jesus e a mulher samaritana, uma conversa com uma mulher que tinha tantas dúvidas. Então Jesus está falando, está chegando a hora de um novo padrão de adoração, de um tempo de adoração, e a hora já chegou. E a gente não entende o texto, né? Mas a hora vem e agora é, ou então a hora vem e já chegou essa nova dispensação no caráter universal de todos os adoradores do Senhor. Importa que eles adorem em espírito e em verdade. E aí quando Jesus fala isso, olha, importa que ele adore em espírito, ele está fazendo uma alusão àquela religiosidade, àquela tradição que acontecia na adoração em Jerusalém. Então a adoração não precisa ser mais uma coisa tão específica quanto era, talvez tão rodeada de religiosidade quanto era naquele tempo, mas agora em espírito e em verdade. A palavra verdade, então, ela faz uma alusão à adoração que era para os ídolos, e essa adoração, então, agora era uma adoração de mentira, porque mesmo que uma pessoa tenha o bom coração de adorar aquilo que não merece a nossa adoração, a sua adoração é como se fosse desperdiçada, jogada no lixo, num lugar, em outro lugar. E agora a hora vem de uma verdadeira adoração a quem merece a adoração. E mais uma vez esse é um texto que nos alcança, porque a impressão que eu tenho, ou melhor, a certeza que eu tenho, é que o Senhor ainda procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Nessa minha pesquisa aqui, eu vi uma frase muito triste de alguém que é ateu e diz assim: eu não posso acreditar num Deus que clama a adoração o tempo todo, que quer ser adorado o tempo todo. E como essa pessoa está enganada, porque essa é a hora, e quem precisa adorar somos nós. Quem precisa adorar somos nós. O que acontece quando nós adoramos ao Senhor nesse tempo chamado presente? Porque agora vem e já é, como dizem, né, o período em que nós devemos adorar em espírito e em verdade. E eu fico pensando nesse texto, desse ponto de vista da oportunidade, do presente, e sobretudo sobre essa palavra, desse texto, mas a hora vem e agora é, mas a hora vem e agora é, mas a hora vem e agora é. E se nós ampliarmos o leque para falarmos não só de adoração, mas também de outras coisas, o que nós temos feito com essa expressão nas nossas vidas? Mas a hora vem e agora é. Mas a hora vem e agora é. É o momento do arrependimento, é o momento do perdão, mas a hora vem e agora é, claro, a adoração, mas a hora vem e agora é o momento da ação, o momento de fazer alguma coisa, o momento de arregaçar as mangas e cair dentro, e a hora vem e agora é o tempo que eu preciso me dedicar mais ao Senhor. O que nós temos feito com esse presente chamado presente? O que nós temos feito com esse presente chamado hoje, chamado agora? Não podemos, irmãos, estar presos no passado, nem presos no futuro, mas embora temporalmente nós estejamos presos no presente, nós precisamos usar esse presente para a honra e para a glória do nosso Senhor. Nós precisamos usar esse presente que Deus nos deu para que alguma coisa aconteça de boa na nossa vida espiritual, para que saiamos do marasmo espiritual, para que saiamos, deixemos de ser
simples esquentadores de bancos, ou visitadores de igrejas, ou avaliadores de cultos, ou avaliadores de louvor, para sermos de fato servos, porque o tempo é agora, e já chegou o momento da nossa atividade, da nossa ação. O que temos feito com o nosso presente, o que temos feito com o nosso agora é. E eu creio que o dia de hoje é um bom dia para nós pensarmos sobre isso, porque é um dia de avaliação, é um dia de passagem. Estamos próximos do final desse último dia de 2023, e se nós não colocamos ainda algo que precisa ser feito no dia de hoje, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia, e agora é, de novos propósitos, de novos planos, de novos sonhos, porque isso vai gerar novas realizações, que vão virar lembranças, que vão alimentar, que vão nos alimentar, para que nós possamos, nesse fluxo temporal de passado, futuro e presente, estarmos alicerçados por aquele que orou pelo nosso futuro, por aquele que entende o nosso passado, por aquele que reescreve a nossa história, por aquele, usando uma palavra da moda, que nos ressignifica a cada dia, a cada tempo. Tiago, capítulo 4, versículos 13 e 15, diz assim: e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar de vir dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo, porque o nosso planejamento passa pela vontade do Senhor. Então, irmãos, se Deus quiser, em 2024, faremos diferença, a começar em mim, a começar em cada um. Se Deus quiser, é o que Tiago me ensina, faremos diferença, mais diferença na vida das nossas crianças. Se Deus quiser, faremos diferença na vida dos nossos irmãos. Se Deus quiser, faremos diferente até comigo mesmo, com as minhas emoções, com aquilo que eu sinto. Se Deus quiser, esse ano eu vou evitar a ira. Eu tenho pensado muito sobre a ira, e eu tenho pensado que a ira é a avenida onde o diabo desfila na igreja. A ira é a avenida onde o diabo desfila na igreja. Tenho pensado muito sobre isso, meus irmãos. Esse é o tempo, e agora é. E se Deus quiser, faremos muito mais na obra do Senhor, porque o ontem não podemos mexer, no amanhã também não podemos mexer. Hoje é o tempo de fazer, de planejar, de orar e de executar. Embora o tempo para o Senhor seja tão diferente daquilo que nós pensamos, e não temos como imaginar como é o tempo para Deus, mas no próprio livro de Hebreus, a palavra nos fala, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém. Que o Senhor nos abençoe a cada dia, que nós possamos utilizar o nosso tempo de uma maneira muito melhor, e que a nossa realidade seja mudada hoje, no nosso presente, por atitudes que valem a pena ser tomadas. Última frase que eu separei aqui para os irmãos nessa noite, dessa mensagem, frase de Arthur Schopenhauer, filósofo. Ele diz assim: vista pelos jovens, a vida é um futuro infinitamente longo.
vista pelos velhos, é um passado muito breve. Mas na vista de cada um de nós, o Senhor tem nos dado oportunidade no dia de hoje. Não importa o quão 2023 foi bom, ou o quão 2023 foi trágico. O dia de hoje nos revela novas oportunidades, novos caminhos, novas metas. Que o Senhor abençoe a sua vida, as suas metas, aquilo que você quer fazer, mas que o Senhor coloque no seu coração aquilo que Ele quer que você faça, que não seja algo obrigatório, que não seja algo forçado, mas que o Senhor coloque no seu coração a vontade de a cada dia se dedicar mais a Ele, que o Senhor coloque no seu coração, como colocou no meu coração em 2023, a necessidade de perdoar, que o Senhor coloque no seu coração, como tem colocado no meu coração, no nosso coração, a necessidade de trabalhar pelo Senhor, que o Senhor coloque no seu coração metas para a sua vida, para a sua família, mais amor, mais paz, mais cumplicidade, mais empatia, que o Senhor coloque no nosso coração, como igreja, o desejo de alcançar e de trazer mais irmãos, aqueles que ficaram, que ainda estão presos no passado da chateação, no passado da ira, mas que eles estejam presentes, no presente da mudança, da dedicação, do algo novo. Que o Senhor te abençoe grandemente. Nós vamos orar por 2024, para que o Senhor nos liberte do passado, para que o Senhor nos liberte da depressão do passado, que o Senhor nos liberte da ansiedade do futuro, mas que Ele nos conceda a graça, a sabedoria de atuar no presente com graça, com misericórdia, sendo a luz de Jesus nesse mundo. Eu quero convidar para que nós possamos fazer 3 orações sobre isso. Quero convidar a Cíntia Regina, tá bom, Cíntia? Pode vir aqui, Cíntia, por favor. Nós estamos caminhando para o encerramento do nosso culto. Daqui a pouco nós vamos, para o nosso momento de ali social. Quero chamar a Cíntia, quero convidar o Mário também, Mário César, que vem até aqui, e quero convidar a minha querida irmã Marta. Por favor, irmã Marta, vem até aqui, para que nós possamos fazer então essas 3 orações, colocando o ano de 2024 nas mãos do Senhor, para que Ele possa nos usar da maneira que Ele quer. Então, Cíntia Regina, Mário e depois a irmã Marta. Se você quiser, eu vou me ajoelhar. Se você quiser, você pode se ajoelhar, você pode ficar sentadinho do jeito que você está, você pode se colocar de pé, da maneira que você quiser fazer essa oração, da maneira que o Senhor tocar no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente, Deus, queremos agradecer, Senhor, por estarmos aqui nesse templo, na Tua casa, reunidos em Teu nome. Muito obrigada, Senhor, por essa liberdade de virmos, Pai querido, cultuar o Senhor, Senhor, agradecer, Senhor, pelo último dia do ano, por todo o ano que se passou, Senhor. Mas, Senhor, já queremos agradecer e ministrar, Senhor, por este ano que está por vir. Ó Pai, em nome de Jesus, que esse ano, Pai querido, que o Senhor possa se fazer presente em nossas vidas, que o Senhor possa se fazer presente em nossas famílias, assim, Pai querido, que o Senhor se fez presente e cuidou de nós, Senhor, no ano anterior. Pai querido, cantamos aqui, Senhor, a Tua palavra cantada, Senhor, que a Tua bondade nos seguirá. Que a Tua bondade, Senhor, possa nos seguir e nos alcançar, Senhor, nesse 2024.
E que nós, Pai querido, possamos almejar, Senhor, a cada dia, Senhor, de 2024, Senhor, servir ao Senhor, nos dedicar no serviço, cultuar ao Senhor e dar a glória e a graça devida ao Senhor. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela comunhão que tivemos aqui. Pai querido, como seu filho amado falou, muitos não puderam estar, mas nós estamos aqui e gratos somos, Pai querido. Pai querido, em nome de Jesus, que 2024 venha trazer bênção sobre bênção na vida dos meus irmãos, sobre a casa dos meus irmãos, na família dos meus irmãos. Eu já profetizo, Senhor, em nome de Jesus, e agradeço ao Senhor por tudo que está por vir. Em nome de Jesus, amém. Querido Deus, Pai, nós louvamos ao Teu nome. Pai, nós rendemos graças ao Senhor e agradecemos a Deus por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós. Deus, obrigado, Senhor, por esse ano, Pai, que está se findando. Obrigado a Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. E, ó Deus, nós podemos, ó Pai, olhar para trás e ver, ó Deus, e ter a certeza, se estamos aqui nesta noite, é porque o Senhor cuidou de nós. Pai, obrigado pela Tua graça. Obrigado a Deus pelo Teu grande e infinito amor. Obrigado a Deus por cada vida, ó Pai, que está aqui nesta noite. Deus, Tu sabes das lutas, das adversidades que Teus filhos vêm entrar durante este ano. Mas, ó Deus, nós louvamos e glorificamos ao Teu nome, porque o Senhor tem nos sustentado. Ó Deus, estamos findando, Pai, mais um ano, porque, ó Deus, o Senhor cuidou de nós. E, ó Pai, ao adentrarmos, ó Deus, no próximo ano, Deus, nos ajuda, nos ensina, Senhor, a cada dia estar na Tua presença. Ó Deus, que o nosso desejo, a nossa alegria, o nosso prazer é em servir ao Senhor. Pai, obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Jesus, por ter Tu morrido naquela cruz por nós. Obrigado, Senhor. Nos deu, Deus, uma noite na Tua doce presença. E, ó Pai, ao iniciarmos, Deus, o 2024, que o nosso coração seja renovado pelo Senhor, para que haja, Deus, em nós o desejo, o prazer de servir ao Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Santo e eterno Deus, Pai nosso que está nos céus, mais uma vez, ó Deus, queremos Te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de estar, ó Deus, na Tua presença, ó Deus, reunido na Tua casa, Senhor. Ó Deus, para Te agradecer, ó Pai, por este ano, ó Deus, e dentro, ó Deus, de poucos minutos, Senhor, Ele está indo embora, Pai. Ó Deus, e Te pedimos, ó Deus, por este ano que está chegando, ó Deus, que tudo, ó Deus, possa estar, ó Deus, no Teu controle, Senhor. Ó Deus, o Senhor é dono de todas as coisas, Pai. Ó Deus, Tu sabe, ó Deus, de cada um aqui, ó Pai, de cada coração, Senhor, que está, ó Deus, aqui, ó Pai. Ó Deus, vem nos ajudar, Senhor, com Teu Espírito Santo de Deus, que possamos, ó Deus, estar firme, ó Deus, nas Tuas promessas, Pai. Ó Deus, entrego tudo nas Tuas mãos. Ó Deus querido, nos ajuda, Pai. Ó Deus, e nos orienta, Senhor, para fazer a Tua vontade, para fazer o Teu querer, ó Pai. Ó Deus, nós, ó Deus, estamos aqui somente, ó Deus, para Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Tu sabe, ó Deus, de tudo, ó Pai,
cada um tem passado aqui, ó Deus. Mas o Senhor, ó Deus, está, ó Deus, com todos nós, ó Pai. Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar, ó Deus, cada dia, cada momento, ó Deus, cada minuto, ó Deus, nos renovando, Santo Deus, na Tua presença, Senhor. Não deixa, ó Deus, que em momento algum, Senhor, nos venha afastar, ó Deus, da Tua presença, Pai. Porque só a Tua presença, ó Deus, faz-nos prosseguir, ó Pai. Ó Deus, entregamos tudo nas Tuas mãos. Os Teus servos que estão aqui, aqueles que não estão, ó Pai, aqueles que estão enfermos, ó Deus, mas o Senhor, ó Deus, cuida de todos, ó Pai. Ó Deus, obrigado por tudo. Abençoa essas criancinhas, ó Pai, quando sempre está no nosso meio, que eles possam, ó Deus, estar aprendendo, ó Deus, da Tua palavra. Ó Deus, obrigado por tudo. Ó Deus, abençoa, Pai, o pastor Ezequiel, esse amigo, ó Deus, que o Senhor colocou aqui neste lugar. Ó Pai, que ele e a sua família, Senhor, possa ser, ó Deus, cada dia, Pai, abençoado pelo Senhor. E que este amor, ó Deus, que ele tem, ó Deus, para conosco, ó Deus, para a Tua igreja, possa ser renovado, ó Pai, a cada momento, ó Deus, a cada dia, Pai. Ó Deus, é tanta coisa que não sei te pedir, mas o Senhor sabe o que vai dentro do meu coração, Senhor. Ó Deus, entrego tudo a Ti. Ó Deus, acampa os Teus anjos, Senhor, ao nosso redor. Ó Pai, e nos guarde no livro de todo o mal. Ó Deus, em nome de Jesus, entrego tudo a Ti, ó Pai, hoje por toda a eternidade. Amém, Senhor, amém.